Você já percebeu que às vezes a gente nem tenta começar alguma coisa porque lá no fundo nós acreditamos que não vai dar certo? E o mais assustador de tudo isso é que muitas dessas crenças nem são nossas de verdade. Hoje eu quero conversar com você nesse vídeo sobre como identificar crenças limitantes no seu dia a dia, porque perceber isso mudou completamente a forma como eu me enxergo hoje. Então, um contexto rápido para vocês entenderem como eu conheci esse conceito, me aprofundei um pouco mais no assunto, porque particularmente é um tema que eu gosto muito de falar, porque recentemente eu falo, há uns 6 anos aí, no máximo, eu me deparei com esse conceito, com o que significa uma crença limitante, o que é uma crença limitante, e eu, assim, me surpreendi com algumas coisas que eu descobri, porque até então eu passei boa parte da minha vida sem conhecer e sem saber o que era uma crença limitante, e fui muito limitada por conta desses pensamentos. Então, quando eu iniciei meu processo de autoconhecimento, eu fiquei muito curiosa para estudar alguns temas como pensamentos, mentalidade, padrões de comportamento, e eu me deparei com o tema de crenças limitantes. E foi aí que eu descobri que existem inúmeros padrões de pensamentos que de fato nos limitam no nosso dia a dia e bloqueiam enxergarmos quem nós somos de verdade. Porque a crença nada mais é que ficar alimentando histórias antigas. São padrões ali de pensamentos que nós acabamos não questionando. Por quê? Nós repetimos por tantas vezes, é uma ideia que nós reforçamos por tantas vezes na nossa cabeça que essa ideia passa, ela se torna uma verdade absoluta, uma verdade incontestável, um fato que nós encaramos como real. Então, não perdemos tempo questionando porque nós repetimos tantas vezes essa ideia que ela passou a ser uma parte da nossa personalidade. E foi aí que eu descobri o quão prejudicial e o quanto crenças nos bloqueiam de evoluir e principalmente de enxergar quem nós somos de verdade. Eu lembro perfeitamente nesse processo que eu estava estudando, eu me lembrei de uma crença, é uma só que eu vou trazer aqui, tá, pessoal? Porque eu tenho, assim, já consegui me libertar de muitas crenças, mas ainda tenho algumas, sim, que cada dia eu jogo um pouquinho mais de consciência nessa crença e mudo a forma como eu penso de fato e questiono esses padrões de pensamento com o objetivo de eliminar essa crença e de tirar esse bloqueio da minha vida. Mas uma crença que eu tinha e que eu reforçava muito é que eu não era criativa. Então, para todo mundo, toda empresa que eu entrava e que precisava fazer algum tipo de trabalho, alguma questão, e falava, ai, Cris, faz você? Ai, gente, olha, eu até faria, mas existe muita criatividade, e isso, óbvio que era uma atividade opcional, tá? Quando era algo que eu tinha que fazer, não tem como, eu ia lá e fazia. Mas quando me davam a possibilidade de escolha, eu sempre recusava. Porque eu falava, eu não sou criativa, eu sou zero criativa. Eu reforcei isso por um longo período da minha vida. E eu lembro de uma pessoa que trabalhou comigo em uma determinada empresa, que um dia ela escutou eu falando isso, e ela tinha um perfil muito criativo, porque ela trabalhava numa área, no marketing, que ela desenvolveu essa habilidade, então, de fato, ela era muito criativa. E ela me falou algo que dali também começou a me provocar a pensar e questionar alguns pensamentos que eu tinha na época. Que ela falou, Cris, cada pessoa utiliza a criatividade de uma forma diferente na sua área de trabalho. A minha área, de fato, ela exige muita criatividade, porque eu me relaciono com um cliente final, um público final, então eu preciso desenvolver a minha criatividade de uma forma. Mas você
na área que você atua, você também consegue desenvolver e você tem essa criatividade na forma como você trabalha no dia a dia, a forma como você otimiza o seu trabalho, enfim. Ela falou algumas coisas que me fez refletir daquele momento em diante e eu passei a começar a questionar os meus pensamentos. Tá, por que eu não sou criativa? Por quê? Né? Em que momento eu não fui, eu me senti, né? Ou me julgaram ou falaram alguma coisa que eu não era criativa. E foi de lá para cá que eu comecei a ter esse tipo de comportamento, essa mudança para de fato compreender o porquê que eu me sentia daquela forma, né? Então, esse é um ponto principal dessa mensagem que eu quero trazer aqui para você. E agora eu quero compartilhar 3 sinais de que uma crença limitante pode estar agindo aí nesse momento na sua vida. Então, o primeiro sinal que eu quero trazer aqui para você é: você se sabota muito antes de começar. Então, você procrastina, você desiste antes de tentar, você já começa com aquele sentimento de fracasso que não vai dar certo. Esse é um primeiro sinal. Segundo sinal, você transforma o medo em identidade. E aqui é um ponto bem importante, pessoal, porque isso é uma característica muito forte da crença limitante. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Eu sou insegura, em vez de eu estou insegura. Então, percebe a diferença? Eu sou, eu estou. Isso é uma característica muito forte, isso passa a ser um traço de personalidade da pessoa, porque ela utiliza isso como, de fato, eu mencionei, uma verdade absoluta. É algo característico ali do perfil dela. E o terceiro e último sinal que eu quero compartilhar aqui: você se compara o tempo todo. Aqui é um ponto bem importante, porque eu também não posso deixar de mencionar a questão da internet, redes sociais, que isso potencializa essa comparação, que a comparação ela alimenta automaticamente uma crença de incapacidade, que você não se sente bom o suficiente para executar uma atividade, que você sempre enxerga no outro um potencial muito melhor do que o seu. Então, esses são os 3 sinais aí que uma crença pode sim estar governando a sua vida neste momento. Agora, para fecharmos esse vídeo, que é um vídeo relativamente curto, eu quero te trazer algumas reflexões. Se você se identificou em algum desses sinais, isso é ótimo, já é um primeiro começo, tá? Um primeiro passo. Bom, aqui você pode, a partir de agora, começar a entender um pouco melhor o padrão de comportamento que você vive hoje. O padrão de pensamento, na verdade. O que você tem reforçado para você? O que você automaticamente coloca e reforça dia após dia? Qual é a história antiga que você tem reforçado e afirmado até hoje para você? Será que não chegou o momento de você começar a questionar esses pensamentos e entender que, de fato, isso é uma crença, não é um fato sobre você? Isso é algo que você alimentou por muitos anos ao seu respeito e, por isso, virou algo que para você é incontestável, assim. Você não consegue questionar essa situação. Mas a partir de hoje, se você der esse próximo passo, eu tenho certeza que você vai abrir, vai expandir a sua consciência para uma nova perspectiva e vai começar de fato a entender quais são as crenças que te limitam no seu dia a dia. E é possível, eu falo por experiência própria, estudando por esse período, né, nessa jornada, eu vi muitas pessoas que conseguiram se libertar de crenças, então isso é totalmente possível, tá bom? Basta você, a partir de hoje, a partir desse vídeo, começar a identificar quais são esses padrões e, principalmente, começar a questioná-los e não deixá-los mais como uma verdade absoluta no seu pensamento. Fica essa reflexão para você, eu espero ter te ajudado nesse vídeo,
Te espero no próximo encontro aqui, próxima semana. Um grande beijo e até lá!